Bora lá, galera, bora acompanhar as últimas informações da seleção brasileira. A seleção enfrenta Camarões com o time reserva e teremos Daniel Alves como capitão da seleção brasileira. O Daniel Alves já deu entrevista, já falou sobre essa polêmica dele estar na seleção brasileira e já falou se tiver que tocar pandeiro na seleção, ele será o melhor pandeirista aí da seleção. Galera, coloca nos comentários aí que vocês concordam com a declaração do Daniel Alves, né? O jogador tem muita história, já que tá na seleção, vai jogar, né? E vamos ver como que vai ser a estreia do Daniel Alves nessa Copa do Mundo no Catar. Partida marcada para amanhã, sexta-feira, 4 horas da tarde. Bora acompanhar o F90 falando tudo sobre a seleção brasileira que joga com 3 desfalques e a seleção joga vai jogar com a equipe reserva, né? Já que já está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. E bora acompanhar aqui mais o F90. Que é o que cada um fala e que cada um quer consumir. Aí é uma outra história, que é aquela história, Felipe. A gente não vai responder por todo mundo, e não vai poder responder por todo mundo. Cada um vai responder pela sua opinião, pelo que fala, pelo que acha. Agora, muitas vezes o que tem uma grande repercussão é esse tipo de comentário. E você não controla isso. Porque às vezes isso é levado para o jogador, às vezes quem acompanha o jogador passa isso para o jogador. Então, às vezes, o 10, 15% que não faria um barulho que faz, eles fazem um barulho muito maior do que os outros 70%, que tentaram analisar dentro de campo, tentaram analisar o que ele pode, o que ele não pode oferecer. Aí eu acho que a gente vai cair para uma outra discussão, que é o que causa repercussão hoje em rede social, em emissora de televisão, em programa e por aí vai. E clique. É isso aí. E aí, Donk? Então, eu também vejo dessa forma, assim, eu até quando o Zé falou, concordo plenamente da questão dele não ter respondido, se for para tocar pandeiro, que seja o melhor pandeirista, porque, assim, dá brecha para voltarem a tocar nesse assunto e eu acho extremamente desrespeitoso também. Desculpa, é porque eu não sei qual pergunta fizeram para ele também, né? Sim. Se for uma pergunta diretamente. Sim, citaram o pandeiro. Mas ainda assim, eu preferia, ainda que tivesse perguntado, acho que daria para responder com conteúdo sem citar essa frase. Mas eu também acho péssimo quando se questiona a convocação do Daniel Alves e entra nessa questão pessoal, até desrespeitoso, até com a própria carreira do cara. Uma coisa é questionar, eu não levaria o Daniel Alves para a Copa, eu já falei isso em outras vezes, teria levado um quinto zagueiro, até pela construção que o Militão permite, mas sim, a convocação do cara tá lá, ele tá, e assim, eu entendo muito a visão também do Zinho, porque a gente vai todo mundo questionar o tempo todo o cara, e ele vai ser sempre assunto. Até, às vezes, no F360, a gente trouxe especialista de pessoas que acompanham a rede social durante os jogos. E é impressionante como o nome do Daniel Alves sempre está citado durante as partidas, mesmo quando ele não está atuando. Mas, assim, eu concordo com o Zinho que nós iremos falar, mas é inevitável. Sim. É inevitável, Claro porque, assim, você convoca o jogador para uma determinada função. Aí pinta o jogo para ele jogar. Aí o treinador não usa. É natural que você questione, ainda mais sendo uma seleção brasileira. Se fosse uma seleção da Moldávia, que nós não tivéssemos, que não teria outras opções, você pode entender. Tanto é que o Roger Milá jogou em Camarões com 41 anos, acho que 41 que foi o cara que fez o gol, mais velho e tal. Aí nós podemos entender. Agora, é natural que se questione a convocação do Daniel. É natural que se questione a não entrada dele num jogo contra a Suíça. É natural que se questione o estado do Daniel neste momento, porque o Daniel está sem jogar desde setembro. Então é natural esse tipo de situação. E eu acho que ele também sabe. Por isso que eu falei que o Daniel sabe os motivos que ele está na Copa, o Daniel sabe por que ele está lá, o Daniel sabe das coisas que é um jogador que já viveu altos e baixos. Sim. Ele já deu entrevista, como estava no Barcelona, que era o maior lateral direito do mundo, que era todo mundo elogiando. Sim. Ele agora está numa entrevista numa outra situação. Agora faz parte de uma carreira que ele construiu, uma carreira que é brilhante. Talvez a gente esteja falando do melhor lateral direito da geração dele. Sim, possivelmente. Porque ele é um cara de fato histórico e ele Você está falando mundialmente, não mundialmente, só na... mundialmente. O tempo que ele ficou no auge. Eu não tenho certeza se ele ainda é o jogador com o maior número de títulos da história do futebol. Mas ele é um cara extremamente vitorioso, um cara que na época, por exemplo, com o Messi, era o cara que mais dava assistências pro Messi. Enfim, isso não é o que está na pauta aqui. A história dele a gente conhece de có e salteado. A questão é que o Prates falou. O Tite sempre foi um cara que veio com um discurso da meritocracia. O campo responde. Não é um desrespeito à história do Daniel Alves e nem à pessoa do Daniel Alves. É que ele não vem produzindo para ter, pelo menos na minha opinião, um nível de Copa do Mundo. O recado que o Tite passou para mim contra a Suíça ele é a minha terceira opção para ser lateral. O Militão, ele pode fazer muito bem essa função. Óbvio que ele vai ser um lateral construtor, tá bom.
Você vai precisar de um lateral construtor amanhã contra Camarões, né? Camarões vai jogar fechado. Sabe quem joga nas costas dele? O Ekambi. Então, esse que é um jogador que é extremamente veloz. E forte Leão, pra bola. Então, assim, tem uma outra situação. Acabou coincidindo uma possibilidade do Tite também utilizá-lo. Isso não é demérito do Daniel Alves. O Brasil está classificado. Exatamente. Ficou uma situação de terceiro jogo que pode definir. O Brasil pode ser um segundo colocado, precisa de uma combinação improvável, mas pode ser. Mas também surgiu uma situação para o treinador da seleção brasileira utilizar alguns jogadores que talvez não seriam utilizados. goleiro. O Daniel Alves entra nisso. O que eu quero dizer é que, sim, óbvio que vai ter jogo que você vai pedir mais do cara com bola. Mas não tem como você sair que ele vai ser testado defensivamente também. Mas no aspecto técnico, ainda da declaração do Daniel Alves, dos 2 jogos, precisava de um cara mais defensivo, eu gosto de atacar. Eu não sei se o Brasil vai ser tão... Também o Camarões vai estar... O Camarões joga a vida. Eles precisam ganhar do Brasil. É um time muito veloz pelo lado do campo. Que fez 3 gols na Sérvia, explorando justamente isso. Muito uma defesa veloz. mais pesada e avançada. Tanto que eu achei a postura da Sérvia totalmente equivocada. Com 3-1 no placar, jogando com uma defesa tão alta. Tem o Toko Ekambi, que normalmente cai para lá, do outro lado do Mbeumo. Eles podem inverter o Mbeumo até mais rápido. Então, assim, esse discurso de que tem que ser um lateral mais ofensivo nesse jogo, não sei. Para mim, não sou coerente, não. Fala, Zé, que eu quero... Eu vou jogar para a turma do Qatar. Estou preocupado porque o pessoal começa a convidá-los para se retirar, né? Exatamente. Mas aqui. A única preocupação que eu tenho é esse capítulo do Daniel Alves, nesse jogo de Camarões, ficar maior do que deveria. Sim, sabe assim, Mas para mim, o Daniel tem Alves... muito mais coisa em jogo. Tem um jogo com o Camarões, tem observação, tem o Neymar, tem o Rodrigo. Mas nós estamos falando do Daniel Alves. Não, ele fez por merecer. Nós estamos falando disso. Claro. O Daniel, é um personagem gigante, né, Zé? O Daniel Alves amanhã, no jogo contra o Camarões, vai ser o Neymar no jogo normal. Todo mundo está em cima do Daniel. Ele é o capitão da seleção amanhã. Não, sem dúvida. Ele é o capitão, ele vai para a coletiva. Não, ele é gigante, ele tem uma personalidade muito forte, que em vários momentos fez com que ele chegasse onde ele chegou, mas ao mesmo tempo ele também se transforma em alvo quando podia ficar na boa. Não estou falando de seleção, mas, por exemplo, quando ele ganhou a Olimpíada, a guerra dele com o São Paulo, as declarações de ser maior que São Paulo. É o jeito dele, mas isso é aquele famoso... A ficha é uma frase que é... Olha, uma moeda tem 2 lados. Você já viu uma moeda com 2 lados diferentes? Não. A personalidade dele, que fez ele chegar onde ele chegou, às vezes também chama ali uma carga de cobrança alta. Mas jogando para o Mauro e para o Zinho, essa é uma preocupação que eu tenho, não sei se vocês têm só. E eu não estou falando do nosso debate aqui, hoje foi ele que falou, a manchete está nele, ok. Sim. Mas no jogo, a lupa está só no Daniel Alves, quando para mim tem mais coisa, embora já num fim de grupo, Brasil classificado, matematicamente muito próximo da primeira posição, tem muito mais coisa relevante, na minha opinião, para observar. Sim. E o Daniel Alves surgiu muito alto. Para mim, esse é o medo, de ficar ali uma discussão um pouco vazia no médio e longo prazo. Mauro e Zinho. Não, acho que temos outras coisas sim. Eu vou começar lá atrás. Não sei como é que será a recuperação do Alexandre. Então, por exemplo, poderemos ter nas oitavas o Alex Telles. Ele vai atacar? Como é que ele vai sair defensivamente? Vamos observar. Acho que o Jesus vai ter uma oportunidade, imagino que vai começar com ele. Por sinal, ao começar o jogo, ou mesmo que coloque depois o Jesus, que ele opte pelo Pedro, mas eu não acredito, acho que é o Jesus, ele vai se tornar o único jogador, o único que jogou os 8 jogos de Copa com o Tite. 5 lá e 3 aqui, porque o Alisson não vai jogar amanhã e tal. Temos isso. Temos uma observação incrível, que eu acho que aí sim vai ter uma lupa grande também, na atuação do Rodrigo. Porque esse Rodrigo é o cara da vez ali. Será que ele vai mostrar o futebol para ser titular, para fazer o Tite até mudar o esquema, mudar as peças, ou se não ocupar o lugar ali, caso o Neymar volte? Porque se o Neymar não voltar, ele jogaria ali naquela função. Mas se não for isso, pode ir para o lado direito, de repente começar a fazer mesmo uma concorrência ali com Rafinha e Rodrigo, enfim. Acho que tem essa observação grande para ser feita. Agora, o Daniel é isso. Você não vai ficar de olho? Vai. Mas eu quero ficar com o olho muito isento. Muito isento. Se for bem, foi bem. Se foi mal, foi mal. Concordo plenamente que ele poderia ter entrado contra a Suíça, porque senão também toda hora vai ter, poxa, mas esse ataque, olha, ó que ele vai ter que marcar lá, olha o fulano. Contra a Suíça, o Shaqiri não jogou, ainda bem, porque, nossa, senão ele não ia dar. E aí ele não ia jogar nunca mesmo. Até completando, companheiros,
O Daniel não jogou contra a Suíça, mas o nome dele, se bobear, foi um dos mais citados num lance do jogo. Um lance. Parece que é aquela opinião que já está preparada. E isso é que me incomoda e isso é que eu fico preocupado. Porque o cara não jogou, foi a opção do Tite, aí teve um contra-ataque da Suíça, aí o Militão acompanhou e ganhou. Tá vendo? Se fosse o Daniel. Se fosse o Daniel que tivesse ali, e já assim, aquela opinião de que ele não ganharia a jogada. É essa a minha preocupação. Vamos esperar jogar. Vamos esperar acontecer. O cara nem jogou. Uma bola que o Militão recuperou, e foi o único contra-ataque, também pintaram uma coisa de Sérvia e de Suíça que eu não vi. Eu não vi. O Daniel, aí se é para projetar, ele poderia jogar tranquilamente, porque os caras só se defenderam. Claro, aí que ele ia ser. Mas aí tem um contra-ataque e aí já se prepara a fala. Se fosse o Daniel, não pegava essa bola. Então, assim, a minha preocupação é essa. O foco é nele, eu concordo com os companheiros. Ele fez por merecer isso, tem essa atenção, mas da opinião já está preparada assim. Parece até assim, tomara que ele jogue mal, porque aí a minha opinião que eu dei foi a certa. Ele não devia ter vindo mesmo. Isso é ruim, sabe? Cara, deixa o cara jogar, vamos dar um apoio, vamos acreditar. Pô, ele tem potencial, ele tem técnica. Então, assim, o Camarões vai ter. Muita gente está falando, vai se defender, mas Camarões, a única chance que ele tem ali é ganhar do Brasil para classificar. Sim, então claro. Tem que sair, tem que ir para o jogo. Aí já está assim, mas o Daniel, será que ele vai marcar? Será que os caras ali da velocidade... Eu não vi nenhuma outra seleção fazer isso contra o Brasil. Sim. E outra, para completar, gosto muito do Militão e eu até gostei demais do teste único, né? Que o Tite fez antes da Copa, colocando o Militão ali, e eu até dei essa opinião. Poxa, pode convocar para ali mesmo. Gostei. Defensivamente, gostei. Altura, cresce a nossa seleção. Sim. Tá voando, tem a juventude. Dá uma liberdade para os nossos atacantes, até irem mais. Por isso que a minha opinião era o seguinte: se jogar Militão, joga Rodrigo. Não joga o Fred. Não precisa ser tão conservador, tanta segurança. Joga o Daniel, aí bota mais um volante, né? Porque o Daniel constrói. E ele falou na coletiva, eu sou a parte ofensiva, o Militão é mais a defensiva. Já que falam tanto de se o Daniel se o Daniel joga o que o Militão jogou, que está todo mundo elogiando, que eu acho que o Militão fez um jogo normal, razoável. Ele não arrebentou, não. Ele fez um jogo seguro. Se o Daniel joga o jogo dele, estava sendo criticado. Felipe. Foi bemzinho. E eu vou fazer uma confidência. Ih, agora que eu quero ver. Mas aí eu vou mudar de assunto. Agora eu quero ver. O Zinho foi bem no lance do Militão. Porque eu não falei isso no ar. Agora eu quero ver. Mas eu pensei, Zinho. Aquele lance do Militão, eu no fundo pensei. Você condicionado se fosse o Daniel Alves. Mais uma vez. Milhões. Foi um embolou, não era uma trombada. Você não tá sozinho nessa. Você não tá sozinho nessa. Eu falei, o Daniel Alves estava no alambrado nessa aí. Mas no ar eu não falei. Mas como, Zinho, você é tão abençoado que você entrou na minha cabeça. Eu vou seguir aqui com outra. E concordo 100% com ele. Se o Daniel Alves fizesse uma atuação para mim, o Militão foi bem, foi seguro, ponto. E é o que eu acho que se espera do Militão. Mas eu acho que se o Daniel Alves tivesse feito uma partida... Não ia ser detonado. Não. Se o Daniel Alves tivesse feito uma partida como Militão segura, iriam elogiá-lo. Você acha? Eu acho que sim, porque iriam falar, olha, todos nós falamos que ia ter problema defensivo e ele conseguiu dar conta do recado. Eu acho que é isso. Vamos ver, acho que amanhã é um teste interessante e é um teste pra gente imaginar. Teve uma pergunta na Eu gosto do Zé, que ele é positivo. É isso aí, Zinho. Não, mas é a forma como se analisa as coisas em determinados momentos, né? Se ele tivesse falhado, iriam matá-lo, iriam massacrá-lo, falar que ele não serve mais e tal. Sim. Mas como ele estaria fazendo uma função que não era esperada, porque ele iria atuar defensivamente, né? E ele pode. A gente está falando aqui sobre a questão ofensiva, mas o jogo tem várias situações. São situações com bola, sem a bola, domínio de jogo, o Camarões vai partir para cima, não vai ficar esperando, vai sair no contra-ataque, porque existem vários momentos do jogo. Né? Então, ele poderá fazer a fase defensiva.
E acho que vai ser testado até. Sim, é lógico, ele vai ser testado. E se ele jogar e conseguir, beleza, ótimo. Sim. É melhor pra gente, porque a gente tem um jogador que dá uma opção a mais pra nós, entendeu? É isso. O que o Zinho tá falando, assim, tem gente que tá torcendo contra pra dar errado e falar, ó, eu avisei, aí não. Não, e eu acho que mas assim... Sim, tem gente fazendo isso. Mas se ele for bem, tem que ser elogiado. Gente torceu pro Neymar machucar. Tem gente que torceu pro Neymar se machucar. Pelo amor de Deus. É isso. Não, isso total. Vamos fazer o seguinte, só para uma informação sobre o tema... Felipe, só uma pergunta para você. Fala, Mauro. Só uma pergunta. Você acha que se ele for o melhor em campo e o Danilo não se recuperar, ele joga nas oitavas ou volta o Militão? Boa pergunta. Peraí, eu vou responder, muitos, mas antes eu vou trazer duas coisas. Primeiro, acho que foi o Fernando que perguntou, levantou a bola da pergunta se foi citado, verbalizado a história do Pandeiro. Não foi. A pergunta foi, ele foi perguntado sobre o melhor momento e qual era a missão dele dentro da seleção, lembrando que ele não foi o substituto imediato do Danilo. E aí, na missão, eu acho que ele trouxe a história do Pandeiro, que claramente aí, tá, né, para trazer, tava lá. A outra, que vai de encontro com o que o Mauro falou, eu vou chamar uma sonora agora, uma declaração do Tite, uma pergunta do Pedro Ivo Almeida, que é... jogo de amanhã, jogo contra Camarões. O que é... a pergunta do Daniel Alves foi a do Pedro Ivo. Assim, foi do Pedro Ivo. A da missão dele, não foi usar a palavra pandeiro. Porque estão dizendo que você... Não, isso não foi verbalizado. Aí teve uma pergunta para o Tite que foi... Qual a influência, isso vai de encontro com o que disse o Mauro, a gente na volta pode até começar com a história do Daniel Alves, mas daí ampliar para o resto do jogador, para o resto do elenco. O que o jogo contra Camarões influencia e impacta as oitavas de final? Vamos ouvir o técnico do Brasil. Baltazar, eu não sei, cara. Não sei. Palavra. Daqui a pouco vem com umas perguntas que ela é difícil dar resposta, eu fico aqui encontrando, que nem o Cleber. Não é que nós não estamos querendo enrolar, eu não tenho. Por quê? Porque a referência do jogo é a referência importante. Porque eu não posso precipitar, o campo fala, a bola fala. Algum de vocês entendia definitivamente que o Rodrigo pudesse ser utilizado tanto quanto foi? A bola fala, o campo fala. Então, eu tenho que dar oportunizar e preparar para os atletas, que eu não sei o quanto eles vão ter de desempenho, de desenvolvimento. Quem disse que daqui a pouco ia estar com o Danilo fora e prepara, cara, a todos. Outras seleções também passam isso. Então, sabe, esse sentido de preparação e que o atleta se sinta valorizado, independentemente do jogo, é o nosso objetivo. Eu não tenho. Falei, mas eu não tenho, cara. Não tenho mesmo. Somebody love. Se sei, digo que não sei. Se não sei, eu digo que não sei. O campo fala, hein? O campo fala. Aí eu entendo o que o Tite falou. Ele não quer antecipar uma resposta. Sim. Não, eu entendo. Posso explicar? Claro, gostaria muito. Pergunta pra ele, vai impactar? E ele vem com algo muito... Claro, se o cara comer a bola, joga nas... Ele não vai fazer isso. Não. Sim. Então, ou joga ou não. Não impacta nada. Amanhã a babaiada, vamos jogar com o reservão. Não pode falar isso. Eu entendo que é um somebody love, mas. Então, pra mim tem três nomes que pedem passagem. Eu também acho, mas eu entendo o Tite não falar isso ali na mesa, entendeu? Aí ele mete um somebody love, a gente olha e fala, somebody love, mas acho que no lugar dele faríamos o mesmo samba. Talvez eu não usaria oportunizar. Sim, não. Mas. É um verbo. Não, é bonito. Então. Mas a dúvida que a gente tem aqui é a seguinte: quem jogar bem amanhã? Jogar bem amanhã, claro que é muito de cada um. Que é jogar bem para um, mas quem chamar atenção, arrebentar com o jogo, se é que vai ter isso, alguém individualmente chamar muito atenção. Esse jogador, ele vai ser titular segunda-feira ou não? Depende da posição. Vamos trocar medinho? Vamos trocar para começar com o Mauro. Sim, não, Daniel Alves. Sim. Joga muito amanhã, Danilo fora das oitavas. Tem chance de ganhar a posição contra o Militão? Para as oitavas de final. Não sei. Eu não sei porque, como eu falei, o Tite no primeiro jogo foi um Tite atacante. O Tite no segundo jogo foi um Tite defensivo. Eu não sei o que vai ser no próximo jogo. Eu não sei qual a estratégia, porque se ele falar o campo fala, aí ele dá margens para a gente falar várias coisas em relação ao campo fala. Acho que só dois aí, Felipe, estão nessa. É da posição. É da posição Militão, joga bem, vai sair Marquinhos na posição? Brenner joga bem, vai sair Thiago? Não. Então é balanço. Mas o que tem? Rodrigo e Bruno Guimarães.
Bruno Guimarães. Tem dois caras nessa Quem, aí. Mauro? Quem, Mauro? O Bruno e o Rodrigo. Também acho. Esses aí é que podem fazer ele mudar de ideia. Assim, a gente tá esperando para as oitavas, Casimiro e Paquetá. Se o Bruno for brilhante a ponto de, não, tem que entrar, não tem que entrar, pô, esse cara tá jogar aquele nível da Inglaterra, aí ele pode pensar, puxa, então agora eu vou de Casimiro e Bruno, eu faço o quê? Eu adianto o Paquetá, e aí tudo bem. Não, mas o Rodrigo lá também jogou demais. Eu saco o Paquetá, pô, é difícil, até agora é meu titular. Acho que Bruno e Rodrigo só. Nas pontas, volta o Rafinha, o próprio Anthony. Talvez o Anthony. Jogar pra caramba, terceiro, o Rafinha não tá lá tão... Vocês estão falando pro próximo jogo. Quem é que pode Pras oitavas. quem pode arrebentar e ganhar. Eu colocaria só o Rodrigo Só, né? nessa disputa. Zinho. Mesmo o Bruno Guimarães arrebentando, vai jogar o Paquetá. Claro. Aí a dúvida é, o Rodrigo, se o Neymar não recuperar para jogar as oitavas, porque é uma possibilidade do Danilo voltar. Sim. Né? Porque o Danilo já está no campo, veio aqui hoje, já fez movimentação Só porque de o novo. Paquetá vai jogar. Mas se o Bruno arrebentar, não pode ser Casimiro e Bruno e o Paquetá na frente, Mas se o ele Rodrigo não não fez for isso. bem? É esse o meu problema. O Tite, quando teve essa oportunidade de botar o Paquetá mais à frente, ele não botou. Ele botou com o Fred. E acabou Não, aqui, prejudicando. né? Mas nas eliminatórias ele já fez essa função mais adiantada. Eu, na ausência do Neymar, pra mim ali, agora, eu tô com o Tite. Eu sou da turma que eu não imaginei o Rodrigo como ser o primeiro dessa fila de brigar por posição titular. Eu não vou colher os frutos de uma coisa que eu não plantei. Realmente, eu não acreditava no início da Copa. Qual jogador, tirando os 11 titulares, que vai estar mais brigando para ser o titular imediato? Eu não colocaria o Rodrigo. Eu colocaria o Bruno. O primeiro hoje era tá o Bruno. ele. Tá ele, né? Pelo jogo que ele entrou. Então eu acho que se ele começa o jogo, vai bem de titular, né? Começa como titular, vai bem. Eu acho que o Neymar não voltando, eu acho difícil o Neymar voltar nas oitavas, ele pode ser esse jogador, porque o Militão vai dar a sustentação defensiva na lateral direita, caso o Danilo não jogue, ou se o Danilo jogar, o Danilo vai dar também isso, vai ficar mais preso. Então, de todos esses, eu acho que o que está mais aí para ser utilizado na segunda-feira é o Rodrigo. O papo tá ótimo, mas você viu que apagou a luz? Apagaram Acho que tudo. estão querendo que a gente saia. Eu sabia que Galera, aí a gente vai ver agora se o Rodrigo vai realmente aguentar jogar 90 minutos com a mesma intensidade quando ele entra no segundo tempo, faltando 20 minutos, 15 minutos, né? Porque é diferente você jogar nessa posição que o Neymar joga 90 minutos e você jogar 20 minutos, 15 minutos. É diferente. Agora a gente vai poder observar bem o Rodrigo, ele entrando como titular, para saber se ele realmente é o jogador que tem que jogar nessa posição na ausência do Neymar. Eu acredito, caso não dê certo, o Tite deve testar o Everton Ribeiro, que já jogou nas eliminatórias, jogou bem nessa posição, e eu acredito que pode sim ganhar essa vaga nessa posição, né? Agora é só aguardar para saber o que o Tite vai arrumar, né, com essa seleção, né? Porque só o Tite mesmo que vai resolver isso aí. O caso do Daniel Alves, né? Todo mundo sabe, o Daniel Alves, se estivesse bem fisicamente, seria titular. O grande questionamento é que ele não tá bem fisicamente. O cara tá 3 meses sem jogar um jogo oficial. Tava numa liga fraquíssima. Não joga de lateral direito há vários anos. Então esse é o motivo para o Daniel Alves ser tão questionado na seleção. Porque questão bola, né? Ele sempre jogou bola. Todo mundo sabe, o Daniel Alves sempre foi bom de bola. Não é lateral caneludo. Entendeu? A questão é essa, é o tá bem fisicamente. Entendeu? Agora nesse jogo contra o Camarões, nós vamos poder observar e tirar, né, alguma coisa para poder saber. Não só do Daniel Alves, tem outros jogadores também, o Rodrigo que vai entrar como titular, né, tem o Alex Telles, então esses jogadores vão ser melhor observados, porque vão ter mais minutos de jogo. E é diferente o jogador entrar faltando 15 minutos, 20 minutos e o cara jogar 90 minutos. Entendeu? Mesma coisa serve para o Rodrigo. Entendeu? Aí o Tite vai ver, opa, o Rodrigo pode sim ser a válvula de escape na ausência do Neymar. É isso que a gente vai observar. Entendeu? Gabriel Jesus. O Tite vai observar, opa, ele dá para jogar nessa posição que o Richarlison joga?
Ah, não dá. Então, pô, vou dar uma oportunidade ao Pedro. O Pedro tem feito muitos gols pelo Flamengo, é o atacante mesmo nato, referência, bom na jogada aérea. Então, é tudo de testar, né? E como o jogador também vai conseguir aproveitar a oportunidade, porque funciona assim. O cara dá oportunidade. Se o cara aproveitar, mesmo ele não sendo da posição, ele jogar bem, ele vai ter outra oportunidade. Se não jogar bem, felizmente ele vai perder para outro jogador. E é isso aí, deixa nos comentários o que vocês acham aí desse jogo da seleção brasileira contra a seleção de Camarões, partida marcada para 4 horas nesta sexta-feira. E não esquece também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e marque o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Galera, eu vou ficando por aqui, valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.